Era o dia 6 de dezembro de 1273, festa de São Nicolau. As sombras da madrugada ainda cobriam o convento dominicano de Nápoles, quando um frade desceu silenciosamente de sua cela. Frei Domingos de Caserta, o sacristão, havia notado algo estranho. Todas as manhãs, antes das matinas, aquele frade saía de seu quarto e descia à capela. E todas as manhãs, assim que o sino tocava e os irmãos começavam a despertar, ele voltava rapidamente, como se não quisesse ser descoberto. Naquela madrugada, Frei Domingos decidiu segui-lo. Escondeu-se nas sombras da capela de São Nicolau e observou. O frade Tomás de Aquino, o mais célebre teólogo de sua época, ajoelhou-se diante do crucifixo, suas mãos unidas, seu corpo imóvel em profunda oração, e então, segundo o relato tradicional que chegou até nós, algo extraordinário aconteceu. Frei Domingos testemunhou que o corpo de Tomás se elevou no ar enquanto derramava lágrimas silenciosas, e na penumbra da capela, uma voz teria soado: Tomás, escreveste bem sobre mim. Que recompensa esperas pelo teu trabalho? A resposta veio como um gemido de amor. Nada além de ti, Senhor. Aquele encontro mudaria tudo. O maior teólogo que a Igreja já conhecera estava prestes a descobrir que, comparado ao que lhe seria dado experimentar, tudo o que havia escrito, suas milhares de páginas, seus argumentos brilhantes, sua teologia monumental, lhe pareceria pequeno. Não porque fosse falso, mas porque nenhuma palavra humana esgota o mistério de Deus. Tomás de Aquino nasceu em 1225, no castelo de Rocaseca, uma fortaleza erguida nas terras do reino de Nápoles, sul da Itália. Seu pai, o conde Landolfo de Aquino, era um cavaleiro de linhagem nobre, embora não do ramo mais poderoso da família. Sua mãe, Teodora, pertencia à casa napolitana dos Caracciolo, família da condessa de Teano. Eram tempos de intrigas políticas, de guerras entre o papado e o império, de nobres que buscavam poder tanto na espada quanto na mitra. Segundo relatos tradicionais sobre sua infância, antes mesmo que Tomás nascesse, um homem santo que vivia nas montanhas próximas teria anunciado à sua mãe que o menino entraria na ordem dos frades pregadores e se destacaria por sabedoria e santidade. As palavras ficaram gravadas no coração de Teodora, mas ela não sabia os caminhos pelos quais aquela promessa se cumpriria. Aos 5 anos, o pequeno Tomás foi enviado à abadia de Monte Cassino, o grande mosteiro beneditino fundado por São Bento séculos antes. Seus pais esperavam que ele seguisse a carreira eclesiástica tradicional da nobreza, que se tornasse abade daquele mosteiro poderoso, que acumulasse riquezas e influência para a família. Mas Tomás tinha outros interesses. Entre os monges, o menino demonstrava uma inteligência extraordinária. Porém, não eram as honras que o atraíam. Havia uma pergunta que brotava constantemente de seus lábios infantis. Uma pergunta que perturbava os mestres pela profundidade e insistência. O que é Deus? Não era a pergunta de uma criança simplesmente curiosa. Era a pergunta de uma alma que nascia faminta pela verdade absoluta. Enquanto outros meninos brincavam, Tomás meditava. Enquanto outros se satisfaziam com respostas simples, ele cavava mais fundo. Aquela pergunta: o que é Deus? Seria o eixo de toda a sua vida. Em 1239, conflitos políticos forçaram os monges a abandonarem Monte Cassino temporariamente, e Tomás foi enviado à Universidade de Nápoles para estudar artes liberais. Ali, pela primeira vez, entrou em contato com os novos textos de Aristóteles que chegavam à Europa através dos árabes, com métodos filosóficos revolucionários que começavam a desafiar a teologia tradicional. E foi ali também que conheceu os dominicanos. A Ordem dos Frades Pregadores havia sido fundada apenas 20 anos antes por São Domingos de Gusmão. Eram diferentes de tudo que Tomás conhecia. Não viviam em mosteiros ricos como Monte Cassino.
Eram mendicantes, viviam de esmolas, pregavam nas ruas, dedicavam-se ao estudo não para acumular honras, mas para combater as heresias e ensinar a verdade. Eram pobres por escolha, livres por amor a Cristo. Aos 19 anos, Tomás tomou a decisão que mudaria sua vida e enfureceria sua família. Em 1244, secretamente, vestiu o hábito dominicano no convento de Nápoles. A cidade inteira ficou chocada ao saber que um jovem conde, herdeiro de terras e poder, havia escolhido a pobreza voluntária de uma ordem de mendigos. Quando a notícia chegou ao castelo de Roca Seca, Teodora entrou em pânico. Aquela não era a vida eclesiástica que ela imaginara para o filho. Dominicanos eram pregadores pobres, sem propriedades, sem poder político. Ela correu para Nápoles, mas os frades, temendo sua intervenção, já haviam enviado Tomás para Roma, com destino final a Paris. Teodora não desistiria. Ela conhecia bem a natureza de seus outros filhos soldados brutais, a serviço do imperador Frederico II. Deu-lhes uma ordem: capturem Tomás. Os irmãos interceptaram o jovem noviço perto da cidade de Aquapendente, quando ele bebia água de um riacho no caminho. Arrancaram-no à força, jogaram-no sobre um cavalo e o levaram de volta. Não para o castelo principal, mas para a fortaleza de San Giovanni, em Roca Seca, uma torre solitária onde ele ficaria preso, isolado, longe de qualquer ajuda. Durante quase um ano inteiro, Tomás permaneceu naquela torre. Sua família fez turnos para pressioná-lo. A mãe chorava, suplicava. Os irmãos ameaçavam. As irmãs argumentavam sobre a honra da família. Prometeram-lhe riquezas, o cargo de abade de Monte Cassino, poder e influência. Mas Tomás, com 20 anos, permanecia inflexível, rezava, estudava. Durante o cativeiro, memorizou grande parte da Bíblia. Ensinou suas irmãs, escreveu tratados para seus irmãos dominicanos que não podia entregar, e não cedia. Desesperados, 2 de seus irmãos tramaram algo terrível. Se promessas e ameaças não funcionavam, tentariam destruir a vocação de Tomás pela raiz, pela luxúria. Segundo a tradição, contrataram uma prostituta e a enviaram à cela do prisioneiro. A narrativa tradicional conta que Tomás, ao perceber a armadilha, levantou-se com fúria santa, agarrou uma brasa ardente da lareira e a expulsou do quarto. A mulher fugiu. Tomás trancou a porta, traçou uma cruz de cinzas na parede com a brasa e ajoelhou-se em oração profunda, clamando a Deus que preservasse sua pureza. Segundo esse mesmo relato tradicional, naquela noite, Tomás teria recebido em sonho ou visão uma graça especial. Anjos teriam cingido seus rins com um cordão, símbolo de fortalecimento na virtude da castidade. A partir daquele momento, conforme testemunharam seus confessores anos mais tarde, ele viveu com grande domínio de si e paz interior nessa área, recebendo uma graça especial de pureza que o acompanhou por toda a vida. A família finalmente compreendeu. Não conseguiriam quebrar aquele jovem. Sua mãe, Teodora, mudou de estratégia para salvar a dignidade da casa de Aquino, pois uma rendição aberta seria humilhante. Arranjou secretamente para que as irmãs de Tomás o ajudassem a escapar durante a noite. Fizeram-no descer pela janela da torre em uma grande cesta. Tomás fugiu para Nápoles, depois para Roma, onde se encontrou com João de Wildhausen, o mestre-geral da ordem dominicana. E de lá seguiu para Paris e Colônia. Em Colônia, na Alemanha, Tomás tornou-se discípulo de Alberto Magno, o maior filósofo e cientista de sua época. Um homem de sabedoria enciclopédica que mais tarde também seria canonizado. Mas os colegas estudantes não compreendiam Tomás. Viam um jovem robusto, silencioso, que falava pouco e se recolhia à oração. Começaram a chamá-lo de boi mudo da Sicília, zombando de sua aparente lentidão. Não percebiam o que se passava naquela alma contemplativa.
Tomás não era lento, era profundo. Cada palavra que ouvia, ele meditava. Cada conceito, ele mastigava até extrair toda a substância. Enquanto outros se satisfaziam com respostas superficiais, ele mergulhava nas questões últimas da existência. Um dia, um colega, com pena dele, ofereceu-se para ajudá-lo com as lições. Tomás aceitou humildemente. Mas durante a explicação, o colega cometeu um erro. Tomás gentilmente corrigiu-o e então começou a desenvolver o tema com tal profundidade e clareza que o outro ficou boquiaberto. A notícia chegou aos ouvidos de Alberto Magno. Na aula seguinte, Alberto pediu a Tomás que defendesse uma tese difícil diante de todos. O jovem levantou-se e, com voz calma, construiu uma argumentação de tal brilhantismo que deixou mestres e alunos em silêncio. Alberto Magno, comovido, profetizou diante de toda a classe: "Vocês o chamam de boi mudo, mas eu vos digo, quando este boi mugir, seu mugido ecoará de um extremo ao outro do mundo." E assim aconteceu. Ordenado sacerdote em 1250, Tomás começou a ensinar em Paris, o maior centro intelectual da cristandade. Tinha apenas 25 anos, mas sua fama se espalhou rapidamente. Estudantes enchiam suas aulas. Mestres debatiam suas ideias. E sua vida espiritual se aprofundava cada vez mais. Todos os dias, antes de subir à cátedra para ensinar, Tomás celebrava a Santa Missa e assistia a outra missa, ou a duas quando não celebrava. Não era devoção formal, era necessidade vital. Na missa, ele encontrava a sabedoria encarnada. No sacramento, bebia da fonte que alimentava toda a sua teologia. Testemunhas contam que, durante a consagração, lágrimas escorriam por seu rosto. Ao elevar a hóstia, suas mãos tremiam. Após a comunhão, permanecia longos minutos em silêncio, absorto em contemplação. Para Tomás, a Eucaristia era o próprio Deus, presente, real, amado, não apenas objeto de estudo teológico, mas o centro de toda a sua vida. E quando escrevia, fazia o mesmo. Seus secretários testemunharam inúmeras vezes. Tomás ditava uma obra, desenvolvendo argumentos complexos com claridade assombrosa. De repente, parava, levantava-se, ia até o crucifixo, abria os braços e rezava. Às vezes ficava ali minutos, às vezes horas. Voltava à mesa e continuava ditando. Agora com insights que pareciam vir de outra dimensão. Frei Reginaldo de Piperno, seu secretário e confessor mais próximo, testemunhou fenômenos extraordinários repetidas vezes, êxtases em que Tomás recebia luzes maravilhosas, momentos em que o mestre parava de ditar porque estava vendo algo que outros não viam. E ainda assim, seu coração permanecia simples como o de uma criança, porque Tomás sabia uma verdade essencial: a inteligência sem amor é estéril. O conhecimento sem humildade é vaidade. Toda a sua genialidade não vinha de orgulho intelectual, mas de uma busca apaixonada por aquele que é a própria verdade. É preciso conhecer a Deus para poder amá-lo, dizia. E toda a sua vida foi dedicada a responder àquela pergunta da infância: o que é Deus? Escreveu comentários sobre quase toda a Bíblia. Comentou as obras de Aristóteles, cristianizando o pensamento do filósofo grego e mostrando que razão e fé não se contradizem, mas se complementam. Compôs a Suma contra os gentios, defendendo a fé cristã contra muçulmanos, judeus e hereges com argumentos racionais tão sólidos que permanecem válidos até hoje. A pedido do Papa Urbano IV, compôs o ofício litúrgico de Corpus Christi, escrevendo hinos eucarísticos de beleza sublime, o Pange-Língua, o Tantum Ergo, o Adoro-te Devote, que a Igreja ainda canta 7 séculos depois. Naqueles versos, ele condensou toda a sua teologia da Eucaristia, toda a sua devoção, todo o seu amor pelo sacramento, e em 1265, em Roma,
No convento de Santa Sabina, começou sua obra máxima, a Suma Teológica. Não era para impressionar sábios, era para ensinar iniciantes. Um doutor da verdade católica, escreveu ele, deve ensinar não apenas os proficientes, mas também instruir os iniciantes. Queria que até os jovens estudantes pudessem compreender os mistérios mais profundos da fé. Durante anos, ditou aquela obra monumental. Trabalhava com 4 ou 5 secretários ao mesmo tempo, ditando obras diferentes simultaneamente. Sua capacidade de concentração era sobre-humana. Certa vez, jantava à mesa do rei Luís IX de França, quando de repente bateu a mão na mesa e exclamou: "Está resolvido o argumento contra os maniqueus." O rei, em vez de se ofender, chamou um secretário para que Tomás ditasse a solução antes que a esquecesse. Em 1273, Tomás estava em Nápoles, lecionando teologia, escrevendo a terceira parte da Suma Teológica, a parte sobre Cristo, sobre a redenção, sobre os sacramentos. Trabalhava especialmente nos mistérios da paixão. E quanto mais escrevia sobre o sofrimento de Cristo, mais aqueles mistérios o penetravam. Durante a quaresma daquele ano, enquanto celebrava a missa e meditava na paixão, sofreu um êxtase tão profundo que pareceu viver aqueles tormentos, experimentar aquela agonia redentora. Os que estavam presentes viram seu rosto transformar-se, viram lágrimas brotarem como rios de seus olhos. E então chegou o dia 6 de dezembro, a festa de São Nicolau. Naquela madrugada, segundo o relato que nos foi transmitido, quando Frei Domingos observou a oração de Tomás na capela e testemunhou aquele encontro místico com o crucifixo, algo aconteceu que mudou tudo. O que Cristo mostrou a Tomás naquele momento? Que visão da glória divina ele recebeu? Que revelação sobre os mistérios eternos lhe foi concedida? Tomás nunca falou, guardou o segredo. Mas a partir daquele dia, não conseguiu mais escrever. Frei Reginaldo insistia, suplicava: "Mestre, tens de terminar a Suma. A igreja precisa dessa obra." Tomás balançava a cabeça e permanecia calado. Sua família notou a mudança. Sua irmã comentou preocupada: "Frei Tomás está tão distraído que mal me fala." Finalmente pressionado por Reginaldo, Tomás revelou sob promessa de que não contaria a ninguém enquanto ele vivesse. "Não posso mais, Reginaldo. Tudo o que escrevi até hoje parece-me unicamente palha, em comparação com aquilo que vi e me foi revelado." Palha. A Suma Teológica, aquela catedral de pensamento que levaria séculos de estudo para ser completamente compreendida, aqueles milhares de artigos que sintetizavam toda a sabedoria da fé. Tudo lhe parecia insuficiente diante da realidade que experimentara. Não porque sua teologia fosse falsa, a igreja a honraria como doutor da igreja justamente por sua doutrina, mas porque ele compreendeu que nenhuma linguagem humana, por mais perfeita, consegue conter a imensidão de Deus. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a eternidade, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as obras que revelam a grandeza e a misericórdia de Deus. Em janeiro de 1274, o Papa Gregório X convocou o Segundo Concílio de Lyon para tentar reunificar a Igreja do Ocidente com a do Oriente. Pediu que Tomás comparecesse levando sua obra contra os erros dos gregos. Apesar de tudo, Tomás obedeceu. Montou em uma mula e pôs-se a caminho, acompanhado de Frei Reginaldo. Mas aquele não seria o fim da jornada terrestre que esperava. Segundo as fontes históricas, durante a viagem pela Via Ápia, Tomás teria sofrido um impacto violento na cabeça ao bater em um galho de árvore caído. Ficou gravemente ferido. Levaram-no às pressas para Monte Cassino, o mesmo mosteiro onde havia sido oblato na infância, para se recuperar. Tentou prosseguir viagem, mas teve de parar novamente, agora definitivamente doente, na abadia cisterciense de Fossa Nova.
Os monges cistercienses o receberam com veneração. Queriam hospedá-lo no castelo próximo, em acomodações dignas de sua fama. Mas Tomás, sentindo que sua morte estava próxima, recusou. Se o Senhor deseja me levar embora, é melhor que eu seja encontrado em uma casa religiosa do que na habitação de um leigo. Permaneceu na abadia. Os monges cuidaram dele com carinho. E Tomás, mesmo enfermo, continuou sendo mestre. Pediram-lhe que comentasse o Cântico dos Cânticos, aquele poema bíblico de amor entre Deus e a alma. E ali, deitado, já próximo do fim, Tomás ditou suas últimas palavras sobre o amor divino, pediu para se confessar. Frei Reginaldo ouviu sua confissão e depois testemunhou, com lágrimas. Seu coração era puro como o de uma criança. Jamais vi alma tão inocente. Recebeu a extrema unção. E quando lhe trouxeram o viático, a sagrada comunhão para os moribundos, Tomás, mesmo fraco, levantou-se do leito, ajoelhou-se e, com voz trêmula mas clara, fez sua última profissão de fé. Recebo-te, preço da redenção de minha alma. Recebo-te, viático de minha peregrinação, por cujo amor estudei, vigiei, trabalhei, preguei e ensinei. Jamais disse nada contra ti. Se disse alguma coisa, foi por ignorância, e não persisto obstinadamente em meu erro. Se ensinei mal sobre este sacramento ou sobre outros, submeto tudo ao julgamento da Santa Igreja Romana, em cuja obediência agora parto desta vida. No dia 7 de março de 1274, ao raiar da manhã, Tomás de Aquino expirou. Tinha 49 anos. 50 anos depois, em 18 de julho de 1323, o Papa João XXII o canonizou. Durante o processo, quando se argumentou que não havia milagres suficientes atribuídos a Tomás, um cardeal respondeu com uma frase que se tornou célebre: Tot miraculis, quod articulis. Tantos milagres quanto artigos que escreveu. Cada verdade que Tomás havia escrito era um milagre da sabedoria divina, operando através de uma inteligência humana. A vida de São Tomás de Aquino nos revela verdades profundas. Nos ensina que a maior inteligência não vale nada sem humildade, que todo conhecimento humano, por mais sublime, permanece infinitamente pequeno diante da realidade de Deus. Que a verdadeira sabedoria não consiste em acumular informações, mas em conhecer a verdade, para amá-la. Que a oração é mais importante que o estudo, porque é na contemplação que recebemos a luz que nenhum livro pode dar. Tomás nos ensina também que a pureza do coração é essencial para ver a Deus. Que a Eucaristia é o centro de toda a sabedoria cristã. Que devemos buscar a Deus não para nossa glória, mas porque Ele é digno de ser buscado, e que, no final, quando estivermos diante da face de Deus, tudo o que conquistamos, escrevemos e realizamos nos parecerá pequeno, não porque seja inútil, mas porque somente Deus é tudo. A Suma Teológica ficou inacabada. Mas talvez fosse necessário que ficasse assim para nos lembrar que nenhuma teologia humana pode esgotar o mistério divino, que sempre há mais a conhecer, que a jornada para Deus não termina nesta vida, mas se completa apenas na visão beatífica, que São Tomás de Aquino, doutor angélico e mestre da sabedoria, nos alcance a graça de buscar a Deus com toda a inteligência e todo o coração, que nos ensine a unir razão e fé, estudo e oração, ciência e santidade, e que no fim de nossa peregrinação terrestre, possamos também dizer com verdade: nada além de ti, Senhor.